Olá, boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez para nossa aula. Nossa aula hoje é assíncrona, tá? Nós estamos aqui, eu estou gravando essa aula, terminando o assunto que nós começamos na semana passada, então já vou fazer uma retomada de conteúdo com vocês aqui agora, e essa aula, então, fica disponibilizada para todos vocês, tá bom? Gostaria de lembrar a todos que durante a semana estarei postando para vocês um material de um catálogo nosso do Saga, da instituição evangélica, da nossa instituição de ensino, e esse catálogo ele está relacionado com os temas de ética e ética geral e ética profissional. Lembrando, como nós combinamos com vocês, a partir de semana que entra, vocês terão que fazer leitura dos textos que serão disponibilizados a todos em publicações e fazer a leitura e os exercícios propostos. São exercícios de múltiplas escolhas que, somados, todos comporão a notas de vocês para a segunda e para a terceira VA, ok? Bom, vamos fazer rapidamente um link da aula de semana passada, quando nós estávamos discutindo com vocês, quais são as características de uma conduta ética, né? E enumeramos várias atitudes que são associadas a uma postura ética. Entre elas, nós falamos sobre honestidade. Honestidade é uma das características de comportamento ético mais importantes dentro da ética profissional, tá? Nós, nas nossas atividades profissionais, nós não podemos, de espécie nenhuma, ao realizar negócios, no nosso trabalho, etc., prejudicar de modo nenhum as outras pessoas. E isto, de uma maneira geral, engloba, né? Isso, de uma maneira geral, engloba uma série de uma série de responsabilidades pelos nossos atos, né? Responsabilidades pelos nossos atos, envolve também verdades parciais que muitas vezes nós deixamos de informar os nossos clientes, omissões também, são assuntos que debatemos com vocês na aula passada. Uma outra característica que enfatizamos com vocês é a integridade. Integridade no mundo dos negócios, nas nossas atividades profissionais, é o oposto da hipocrisia, né? Integridade significa você fazer aquilo que você achar certo, mesmo diante das pressões que diga o contrário. Você fazer aquilo que é certo, correto, que é bom, que é saudável. É seguir os seus princípios e não sacrificá-los sobre nenhuma hipótese, né? Outro ponto que levantamos aqui com vocês é a lealdade. Lealdade é a capacidade, é a propriedade do caráter que diz respeito à fidelidade que indivíduos e instituições devem ter, mesmo nos momentos de mais difíceis, nos momentos de mais adversidades. Uma pessoa leal não utiliza de informações privilegiadas, por exemplo, para obter vantagens. Essas pessoas que são leais, elas constroem relacionamentos fortes, e as pessoas veem que são dignas de confiança. Um outro ponto que levantamos com vocês é a justiça. Justiça é outro elemento preponderante dentro da ética profissional. É uma das características muito importantes dentro da ética profissional. Pessoas éticas, elas têm um compromisso com a justiça. Elas são imparciais e tratam as pessoas com igualdade, aceitando sempre a diversidade. Elas não se aproveitam do poder ou da fraqueza alheia para obter vantagem. Então, essas pessoas procuram ser o mais justas possíveis. Outra característica trabalhada com vocês foi a coletividade.
Coletividade está relacionado com benevolência, está relacionado com gentileza, está relacionado com compaixão, que são elementos importantes à ética. O modo como você trata as pessoas, tá? O modo como você trata as pessoas, o seu grupo de pessoas, isso é muito importante. Você ter companheirismo, você fazer tudo espelhando e olhando esta coletividade é preponderante dentro das suas atividades profissionais. Outro elemento que falamos aqui foi o respeito. Respeito é a base de qualquer relacionamento saudável. Você respeitar o próximo, você respeitar o semelhante, né? Dentro dentro das dimensões, é, é, dentro dos aspectos da lei, é, o respeito é essencial. Respeitar é entender os outros, é buscar aceitar as outras pessoas, ver na diversidade as preferências dos outros, é entender as normas, as regulamentações que organizam, que dirigem os mercados e tentar cumprir, logicamente, desde que isso esteja relacionado com os outros princípios que nós trabalhamos com vocês na aula passada também. Pois bem, aí debatemos e falamos já inicialmente com vocês um conceito de ética. O que é ética? Ética corresponde ao quê? A ética profissional é o quê? Corresponde ao quê? Então, a ética profissional corresponde a um conjunto de princípios que norteiam um comportamento de uma pessoa, de um grupo, dentro de um ambiente corporativo. Do ponto de vista interno, cada empresa, cada comércio, cada indústria, ela possui um código de ética, um código de conduta ética, tá? Que direciona as atitudes dos funcionários, que define o comportamento que seja esperado por cada um destes funcionários no dia a dia. Também, por uma outra perspectiva, a ética profissional de cada pessoa defende o modo como ela lida com a sua profissão, tá? No seu dia a dia e com relação aos seus próprios colegas de trabalho. Cada um age de acordo com as suas particularidades, dando mais ênfase ou menos ênfase às características da conduta ética. Mas já em áreas de atuação, a ética profissional, ela gera um comportamento, a ética profissional, ela gera um comportamento uniforme entre os profissionais, fazendo com que exista respeito e harmonia. A ética profissional, dentro desta perspectiva do respeito aos colegas, protege as pessoas de pressões, de situações desconfortáveis em que há conflitos de interesses e impede os membros da mesma profissão, principalmente, que tirem vantagens indevidas de boas condutas éticas. Bom, por que nós estamos falando isso? E qual a importância da ética do trabalho? A ética é importante em qualquer profissão, já falamos isso, em qualquer negócio, mas internamente, dentro das empresas, no funcionamento do comércio, da indústria, seja lá onde for, ela otimiza os processos, ela melhora as comunicações, ela previne situações indesejáveis e cria uma convivência harmônica, agradável entre os colegas de trabalho. Para o indivíduo, a ética profissional, ela contribui para o desenvolvimento das relações amigáveis, sólidas, criando uma série de contatos. As pessoas passam a admirar a sua forma de ser, a sua conduta. Elas começam a ganhar respeito e consideração justamente quando ela preza por esses princípios éticos morais. E aí, a reputação de cada pessoa entra em jogo. E isso é preponderante, isso é muito importante nos dias de hoje. Quando você tem uma boa reputação, as pessoas te procuram, as pessoas querem fazer negócio com vocês, conosco, sabem que nós podemos ser
pessoas confiáveis, né? E seremos pessoas sempre positivas dentro deste ambiente de trabalho. Outro ponto também relevante é que a ética profissional, ela cria confiança e estabilidade, tanto dentro das empresas quanto nas relações externas. Os colaboradores vão ter mais confiança uns aos outros, e na própria companhia e na própria empresa, os clientes e fornecedores sabem que estão lidando com uma organização de credibilidade e sabe que estão lidando também com pessoas honestas, dos quais podem confiar. Além disso, a ética profissional, ela tem um valor estratégico muito alto, né, para a própria reputação da empresa. Questões hoje, por exemplo, como política ambiental, tratamento de animais, a maneira como se trata o próximo, principalmente os excluídos, os marginalizados da sociedade, estão cada vez mais muito evidentes na vida da sociedade. E muitas pessoas hoje, elas fazem as suas escolhas de compra, por exemplo, de acordo com o posicionamento de uma companhia. Vocês trabalham com design gráfico, vocês trabalham com mídias, né? E semana passada, aliás, no mês passado, no mês de setembro, o Facebook, ele foi repreendido por vários de seus clientes importantes, né? Pois, segundo esses clientes, eles estavam divulgando mensagens que eram fake news. Então, muitas empresas, como Coca-Cola, como a Microsoft, como a Amazon, elas deixaram momentaneamente de fazer propagandas no Facebook até que a empresa revesse vários dos seus conceitos. Né? Então, isso é muito importante. Então, as pessoas, elas estão olhando, elas não querem simplesmente fazer negócio por fazer, elas estão olhando como é que as pessoas querem fazer esses negócios, qual a sua conduta ética, qual o seu ponto, qual a sua forma de se fazer negócio durante o dia a dia. Então, essa maneira como as pessoas se interagem dentro de diversos contextos, principalmente contextos que indicam adversidades, problemas, esses problemas, essas situações que acabam influenciando na vida de todos, de todas as pessoas, elas geram obrigações, né? Elas geram muitas obrigações. E na medida como você lidar com estas obrigações, elas se tornam um referencial, né? Quantos de nós que somos consumidores hoje não estamos aí cobrando posicionamentos responsáveis? Pois bem, essa é uma realidade. Então, a ética é um conjunto de valores, de normas, de condutas que conduzem e conscientizam as atitudes e o comportamento profissional na organização. A ética profissional é de interesse e de importância da empresa, das pessoas, do comércio, da indústria, do profissional, principalmente daqueles que estão muito preocupados com o seu desenvolvimento o seu desenvolvimento profissional, que estão preocupados com uma carreira profissional, né? Por quê? Porque a ética profissional, ela traz experiência, ela traz autonomia na área de atuação, onde o profissional que apresenta uma boa conduta ética, ele conquista mais espaço, ele conquista mais respeito, ele tem mais credibilidade, ele tem mais confiança do consumidor e tem o reconhecimento dos superiores e daqueles que estão comprando os seus produtos, que estão fazendo negócios. E também dos próprios colegas de trabalho, como nós falamos aqui. Então, a conduta ética contribui para o andamento dos processos
internos, contribui para o aumento de produtividade nas empresas, no comércio de uma maneira geral, contribui para a realização de metas, para a melhora dos relacionamentos interpessoais, para o clima organizacional de uma empresa, né? Então, é muito importante a ética, e nós estamos falando isso da ética profissional, desde que nós começamos essas aulas. Quando existem profissionais e empresas que prezam por valores e princípios éticos, como aqueles que também já falamos, como gentileza, temperança, amizade, paciência, aonde existirá melhores relacionamentos, existirá mais autonomia, haverá mais satisfação, haverá mais inovação, haverá mais proatividade. Por isso, então, é conveniente que a empresa ela tenha um código de conduta ética que sirva para orientar os colaboradores, os empregados, todas as pessoas de acordo com as normas e posturas da organização. Muitos de vocês serão aí profissionais dentro da área específica do design gráfico. Vocês terão vocês terão que cumprir alguns requisitos, terão que cumprir algumas normas específicas. Então, nós teremos um código de conduta ética, tá, empresarial, que facilita essa adaptação dos empregados, dos profissionais de uma maneira geral, servindo como uma espécie de manual de boa convivência, tá? Manual de boa convivência, manual de como se deve proceder o bom profissional. A conduta ética, ela contribui a conduta ética é um valor estratégico, já falamos isso com vocês e vamos mais uma vez enfatizar aqui. Ela tem um valor estratégico muito grande. Em um meio de cenário caótico nacional em que vivemos, com problemas políticos sérios, problemas de desigualdade social, de infraestrutura na saúde, na educação, problemas de corrupção, principalmente na política, na conduta de muitas e muitas empresas, a ética ela torna-se um dos principais assuntos abordados em escolas, em universidades, no trabalho e até mesmo no nosso dia a dia. A população, a cada dia que passa, fica muito mais consciente sobre as questões morais e sobre a questão da responsabilidade social, tá? E as empresas e o bom profissional, ele deve prestar atenção no que acontece no seu dia a dia, no que acontece no meio ambiente, né? E prestar muita atenção como é que tem sido a boa conduta do profissional, como ele dirige os seus negócios e assim por diante. Com isso, a ética, ela ganha um novo valor, um valor estratégico. As empresas e os profissionais vão se ver obrigados a modificar os seus conceitos, aliás, já se viram obrigados a modificar os seus conceitos, tiveram que quebrar uma série de paradigmas, tiveram que apresentar uma postura muito mais transparente, humana e coerente para não perder o seu público, para não perder os seus consumidores. E aí, neste contexto, a ética profissional, que deveria ser uma virtude enraizada no próprio indivíduo, torna-se muito mais do que isso, torna-se uma estratégia organizacional e, consequentemente, um novo diferencial competitivo dentro do mercado de trabalho. Na medida que você desenvolva mais e mais esse comportamento ético, tá? Você tem uma postura mais saudável, uma postura mais digna e reconhecida dentro do mercado de trabalho. Mas, no entanto, quando os profissionais ou a empresa, né, adotam
a postura adota a estratégia de mercado como uma forma de estratégia, tá? Ela também acaba contribuindo para o próprio desenvolvimento pessoal dos indivíduos, das pessoas e da sociedade como um todo, na medida em que ela vai melhorar os relacionamentos interpessoais e a liderança. Um profissional com habilidades de liderança e relacionamentos difunde, né, difunde valores éticos, preza pela harmonia no ambiente de trabalho e coloca em primeiro lugar sempre o respeito às pessoas e o comportamento com o trabalho. Um profissional com habilidades de liderança e relacionamento difunde esses valores éticos e tem prazer na difusão desses valores éticos. O profissional ético é uma pessoa naturalmente admirado, uma pessoa naturalmente admirado, pois o respeito pelos colegas e pelos clientes e pela sociedade como um todo nota um destaque que esta pessoa é. Então, a ética seria uma espécie de filtro que não permite com que permite a passagem da fofoca, da mentira, do desejo de prejudicar o outro, é, de mentir, nós já falamos, de fazer, de enganar as pessoas, de ser hipócrita, né? Então, o profissional ético, ele é reconhecido pelos seus pontos positivos. Bom, é necessário, então, ressaltar que pessoas profissionais éticas devem desenvolver as competências específicas para determinadas ações no seu dia a dia, e fazer isso e fazer com ele, com muito êxito. As pessoas que optam pelo comportamento ético, elas preferem ter feedbacks em vez de deixar com que um ambiente de trabalho, um ambiente comercial, um ambiente industrial, seja um ambiente de trabalho desarmônico. Essas pessoas que prezam que são líderes éticos, são pessoas honestas às suas próprias condições, ou seja, não estão interessadas em mentirem, por exemplo, para ausentar-se de suas falhas, para justificar as suas falhas. Então, cultivar a ética profissional no ambiente de trabalho traz uma série de benefícios e uma série de vantagens, uma vez que ela proporciona crescimento às pessoas, à empresa e a todos os envolvidos. Com uma conduta ética muito bem estruturada, é possível é possível que haja um bom trabalho em equipe e respeito mútuo entre as pessoas. É possível também ter muitos colaboradores, muitos trabalhadores engajados, motivados e satisfeitos, pois o profissional ético é, como nós já falamos, uma pessoa naturalmente admirada, pois tem o respeito dos colegas, tem o respeito dos clientes, tem o respeito daqueles que são donos das empresas e etc, e etc. E aí surge uma outra pergunta. Todos nós aqui trabalhamos, né? Ou pelo menos a grande maioria de nós estamos aqui inseridos no mercado de trabalho, e aí vem uma pergunta: como está a sua relação com a ética do trabalho? Como está a nossa relação com a ética no trabalho? Ainda mais nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo, né? Bom, vocês já ouviram falar do jeitinho brasileiro? Esse jeitinho brasileiro já está enraizado, inclusive, na nossa cultura, e esse jeitinho brasileiro faz com que nós improvisemos muitas soluções antiéticas para situações, principalmente para momentos em situações de conflito, situações difíceis ou situações proibidas. Por exemplo, surgiu a oportunidade de uma viagem no final de semana, mas infelizmente, para aproveitar os dias fora da cidade, eu preciso viajar na sexta-feira.
Bom, o profissional ético muitas vezes que se sente responsável pelo desenvolvimento do seu trabalho não usará o jeitinho brasileiro e inventará casos, né, como ida ao médico, visita a algum doente, algum velório e etc, para matar um dia de serviço. Ele, ele, ele certamente, se ele for ético no seu dia a dia, na sua conduta, ele tentará negociar com o chefe, por exemplo, a reposição de horas ou a possibilidade de fazer um home office durante a viagem, etc. Ele reconhece que o trabalho como um compromisso e sabe que deve encontrar uma alternativa honesta para os imprevistos quando necessário. Então, ele é muito mais transparente diante dessa realidade, né? Ele é transparente diante desta realidade, é, ele é transparente diante desta realidade e procura modificar este ambiente e procura aprender e desenvolver-se eticamente dentro do seu serviço. Uma outra situação, um outro exemplo que poderia servir como falta de ética, poderia ocorrer na própria relação com o cliente. Para muitas vezes não perdê-lo, o funcionário ou o profissional, ele promete soluções que não existem. Ele promete resolver um problema dentro de um determinado tempo necessário, um tempo hábil, mas muitas vezes ele faz isso simplesmente para aproveitar uma situação ou um ambiente de vulnerabilidade do profissional, né? Do consumidor. Então, isso é muito comum. Você chega para comprar alguma coisa dentro de um comércio, numa loja, e aí o sujeito te fala, vai resolver o seu problema, vai estar com que tudo vai ser resolvido num passe de mágica, né? O motivo dessa aula assíncrona aqui eu estou falando, é justamente que eu estava com um problema final de semana passada, com a internet, que estava caindo muito, mudei de operadora, disse que ia resolver o problema, aumentei a capacidade, assinei o contrato, e, no entanto, não foi possível estar online com vocês. Ou seja, eu confiei também em uma situação, em e diante de uma vulnerabilidade minha como consumidor, acabei, então, dançando, né? Bom, o sujeito escutou, e isso traz problemas, né? Bom, o profissional, quando ele não tem uma boa, o profissional ético, ele não oferece o que não é possível entregar, ele não promete reverter as deficiências, afirmando que encontrará uma solução rápida para o problema, né? Ele procura refletir sempre o que nós faríamos em determinadas situações, como essas que citamos, e faz a pergunta, o que eu faria? Como eu me sentiria se estivesse nessa situação, né? Então, o profissional ético, ele pensa duas vezes antes de ter uma conduta imoral ou amoral. Bom, nesse sentido, então, é que nós falamos que a ética profissional, ou, melhor dizendo, a ética é uma imagem de um profissional. Então, qual é a nossa conduta profissional? Que forma que temos sido, que maneira que as pessoas têm visto, que têm nos vistos? Enfim. Bom, eu queria dar algumas dicas no material que vocês vão receber durante a semana. Existem 10 dicas que eu separei dos textos todos para vocês sobre uma construção de uma política ou de uma postura ética no trabalho, né? Como nós já falamos,
os objetivos daqueles colaboradores que buscam um bom desenvolvimento e compromisso ético nas suas relações de trabalho, prezam pela qualidade, prezam pela amizade entre os colegas, procuram conquistar a confiança, procuram ter uma postura adequada, procura também apresentar resultados concretos com o objetivo de ter mais sucesso no seu próprio desenvolvimento das suas carreiras, bem como o sucesso até do outro, né? Então, nós precisamos entender que é muito importante nós contribuirmos para um rendimento é, no desenvolvimento profissional das pessoas e nosso também. E essas são algumas das condições para a construção, por uma construção ética saudável no ambiente de trabalho. Bom, dentre essas dicas, então, nós separamos pelo menos 10. Seja honesto, condição essencial. Falar sempre a verdade, assumir sempre a responsabilidade pelos seus erros. Pois é muito melhor nós aprendermos com nossos próprios erros do que procurar um culpado pelas nossas falhas. A honestidade é uma das principais características de um profissional ético. Ela é a prova de credibilidade e de confiança. Seja para ser sincero consigo mesmo, seja para ser sincero com seus próprios princípios, com as normas da empresa, ou com os outros, ou com sua atuação no dia a dia. Uma outra coisa muito importante dentro do texto que vocês vão ver, e que é muito importante no que diz respeito às empresas, é o respeito ao sigilo, né? Muitas empresas trabalham com informações estritamente sigilosas, e geralmente essas condições são expostas ao profissional dentro do contrato de trabalho. Por isso é importante manter o sigilo, tá? Com o objetivo de preservar o emprego, mas também mantendo-se a condição de um bom profissional ético de um bom profissional ético em que eu posso depositar confiança nesta pessoa. Terceira, a pessoa precisa ter comprometimento, precisa vestir a camisa da empresa, né? Responsabilidade, comprometimento é o mínimo que se espera do profissional, daquele que está recebendo um salário quando está trabalhando numa empresa, daquele que está desenvolvendo as suas atividades profissionais. Fazer o trabalho parece ser, muitas vezes, uma obrigação, tá? E se for simplesmente uma obrigação, parece que há algo errado, tá? Um profissional de ética, ele deve engajar-se na empresa com responsabilidade, ele deve cumprir uma função com empenho, com consciência, sempre visando o melhor resultado para a organização. E isso agregará um valor à sua carreira. Quarto, seja prudente, né? A pessoa com prudência. Nós devemos aprender a diferenciar as relações pessoais das relações profissionais. Nós não devemos deixar inimizades nas nossas relações profissionais, nem antipatia atrapalhar o desempenho, né? Ou deixar que alguma coisa interfira de forma negativa no trabalho dos seus colegas e até mesmo no resultado da empresa. Nós devemos considerar como prioridade a realização de nosso trabalho na atividade profissional. Nós devemos respeitar uma hierarquia dentro da empresa, seja ele se nós formos um colaborador ou se nós formos um líder, um gerente, enfim, nós precisamos ser pessoas prudentes. Quinto, nós precisamos ser humildes. Humildade é bom e cabe em qualquer lugar, né?
independentemente dos nossos conhecimentos, das nossas habilidades e competências, nós devemos entender melhor do que ninguém que humildade e flexibilidade são pré-requisitos para trabalho em equipe. E na medida que isso se desenvolve, todas as pessoas são beneficiadas, todas as pessoas envolvidas são beneficiadas. Portanto, ter humildade, respeito aos colegas, cordialidade, evitar preconceitos, pré-julgamentos, né, é essencial. Contribui isso tudo para um bom convívio e bons relacionamentos dentro do ambiente de trabalho. Sexto, não devemos prometer aquilo que nós não podemos cumprir. Quantas vezes nós fazemos isso? Muitas vezes nós informamos, né? Eu faço isso, eu entrego dentro do prazo específico, né? Não deu certo porque a internet está ruim, porque acabou a energia, eu não dei conta de achar essa pergunta, e etc, e etc, etc. Sétimo, saber fazer e receber críticas, né? Muito embora nós não achemos bom, muitas vezes, né? As críticas, elas nos ajudam a crescer. E muitas pessoas não sabem fazer as críticas ou saber interpretar essas críticas de forma construtiva. Por isso, caso nós precisamos, né, dar um feedback a alguém, caso precisamos estar em contato com alguém, nós nunca podemos tentar resolver os problemas por um impulso. Nós devemos sempre refletir a melhor forma de dizer, a melhor forma de orientar, e se nós recebermos uma crítica, nós muitas vezes não temos que levar pelo lado pessoal. Nós devemos entender isso. Não é fácil, mas nós devemos entender que isso pode ser usado para o desenvolvimento. Oitavo, reconhecer o mérito do outro, né? O mérito alheio. Elogios sinceros podem e devem ser usados, né, dentro de um contexto profissional. Se o outro se deu bem na sua atividade profissional, elogie, qual o problema? Né? Não é bajular, não é ficar puxando o saco, não é ficar sempre elogiando o chefe, né? Tem gente que faz isso, tá? Tem gente que faz isso o tempo todo. Isso pode ter algum resultado, mas isso não durará muito tempo. Então, elogie as atitudes corretas, elogie aquilo que realmente contribui para os resultados, o seu bom resultado profissional, para o resultado da empresa, para o resultado da equipe. Nós precisamos saber reconhecer o desempenho dos colegas. Nós precisamos dar-lhes os méritos quando são merecidos e não esperar nunca uma recompensa em troca. Nono, respeite a privacidade, né? Nós nunca devemos mexer no material alheio, nos documentos, nas gavetas de um colega de trabalho, né? Só a não ser que seja solicitado, né? Mas o tempo todo nós não devemos meter a colher de pau na privacidade dos outros. Nós não podemos ser pessoas enxeridas, mexeriqueiras, né? E assim por diante. Evitar esse comportamento. Outra coisa, no ambiente de trabalho ou no ambiente profissional, é importantíssimo nós ficarmos longe de fofoca, né? Parece que a língua da gente coça para ficar falando, falando, falando. Isso não é bom, isso não é um comportamento bom, né? Fofocas, comentários ofensivos, pessoas que gostam de julgar e criticar colegas, né? Usar de brincadeirinhas que muitas vezes se pareçam inofensivas, mas que acabam magoando e prejudicando pessoas. Tudo isso não é bom, tudo isso é ruim. Então, é muito melhor nós termos outras atitudes, por exemplo, chama a pessoa para conversar, esclareça alguma coisa que está incomodando, e se cometer algum erro, peça desculpas. É a melhor forma de evitar desentendimentos e conservar a atmosfera positiva no trabalho. Esse
Esses são alguns pressupostos dos textos que vocês irão receber e que nós estamos trabalhando com vocês aqui hoje, agora, né? Então, durante a semana, leiam o texto e já comecem a fazer os exercícios que, que estarão disponibilizados para vocês. São exercícios simples das unidades de ensino que vocês devem ler e que são sobre esses assuntos que nós estamos debatendo com vocês. Esses assuntos também, se vocês quiserem aumentarem o conhecimento dele, está a referência bibliográfica que eu deixei para vocês lá no AVA. Ok? Nós vamos ficar por aqui agora e desde já eu agradeço a todos vocês, tá bom? Uma boa noite e até a próxima. Estou interrompendo a gravação, tá bom? Um abraço.